Bom dia. Teve aí algumas repercussões do vídeo que eu fiz um comentário acerca de uma denúncia de uma irmã de cor de uma igreja que eu até frequentei uma época sobre alguma situação de racismo. E aí eu contei um pouquinho, particularmente, da minha trajetória dentro desse segmento cristão evangélico. E eu sei que Deus, o Evangelho, Jesus não tem nada a ver com isso, mas com toda uma estrutura complicada, né? Eu vi algumas pessoas falando lá algumas coisas, né? Então, a narrativa é individual, né? Eu respeito os pontos de vista, mas o negócio é muito mais embaixo do que todo mundo imagina, porque as pessoas às vezes não passaram por determinadas situações e quando você começa a falar, as pessoas falam que é vitimismo, que é mimimi e tal. Mas as pessoas esquecem de olhar para um contexto que a gente viveu lá atrás, de toda uma coisa que foi criada, para a gente estar nesse momento hoje, com o advento da internet, do celular, que a gente pode expor as nossas mágoas, a nossa história, a nossa dor. Então, o negócio é muito mais sério, porque as pessoas não sabem como são os bastidores desses locais, teoricamente cristão, com uma vibe de purificação e tal. As pessoas não sabem como que é o negócio. Então, particularmente na minha história, dos traumas, dos abusos que eu sofri, porque fui acostumado dentro dessa estrutura social de que a gente não tinha voz mesmo, né? De sair na rua, ser agredido, sair na rua as pessoas correrem de você porque você é preto, porque você tem uma tonalidade de cor escura, as pessoas acharem que todo preto é bandido, porque essa é a trajetória, essa é a marca que ficou na gente, né? E da nossa subserviência. Isso que a gente precisa de discutir nesses locais. E hoje em dia, né, graças a Deus, que a gente está tendo a oportunidade de falar, porque nem isso a gente poderia falar. Então eu já contei no vídeo anterior, eu chego em 95 nesse segmento religioso por conta da música e tal. Já contei essa parada para vocês e depois você volta lá uns vídeos lá atrás, lá no meu feed, no meu Facebook, no meu TikTok, já aproveitando, já vendendo meu peixe aqui, para você ver. E eu estou escrevendo um livro também, tá? Para não ficar só nas palavras e para ficar aí para mais tarde, para qualquer outra pessoa poder acessar e se precaver disso. Então eu chego em 95, então chego com aquele gás, né? De conhecer o Evangelho. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi conhecer Jesus Cristo, conhecer o Evangelho. Jesus não tem nada a ver com isso, mas a instituição chamada igreja, né, tem algumas coisas. Então eu chego naquela motivação e tal, para fazer aquilo que eu tenho certeza que foi ele que colocou na minha vida, que foi o amor à arte, o amor à música. Então eu chego naquela motivação, cheio de problemas internos, de toda essa metodologia que a gente sofreu, né? Eu sou nascido em 64, então peguei o período aí do militarismo, entendeu? Sofri algumas coisas por morar na periferia, em trabalho, as coisas todas, né? Pela minha forma de me vestir, entendeu? Pela minha magreza, pela minha cor, pelo, como diz a Sandra Sá, meu cabelo enrolado, pelo tom da minha pele, uma série de outras coisas que estão aí estruturalmente, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Estruturalmente estão aí. Todo mundo esperando que a gente, que é preto, ou faça na entrada ou faça na saída. O resumo das coisas é isso. E aí eu chego neste ambiente eurocêntrico, com tudo isso e tal, e pelo meu envolvimento com a música, pelo meu envolvimento com a arte, mesmo com a minha timidez, mesmo com os meus traumas internos, vergonha da minha voz aguda, tal, eu chego e vou lá para a parte do canto. E uma pessoa, a estrutura de poder que tem ali dentro, naquela circunstância que tinha lá dentro,
era que, pelo fato da igreja ser nova, né, o pastor local lá, que eu não tenho nada a falar dele, que foi um grande amor para comigo, um grande amor cristão, aprendi a ser cristão com ele e com outras pessoas ali. Tinha direcionado, né, porque a igreja tem aquelas coisas que o pastor não pode ficar muito tempo na igreja, tinha direcionado como que seria aquela equipe que seria a condutora das coisas depois que ele saísse, né? E eu estava nesse rol. Ele saiu, chega um outro. Quando este chega, ele chega com uma outra metodologia. Então ele chega com um pensamento machista. Ou seja, ele não queria nenhuma mulher na liderança da igreja. Certo? E quando eu chego, já tinha essas mulheres na liderança e o pastor anterior já tinha determinado como que essas mulheres ocupariam esses lugares de liderança. Entendeu? Lembra que a gente não está ainda falando sobre feminismo, tá bom? Você fala dessas pautas aí. E aí, eu era novinho na fé, um aninho só, e tinham pessoas que estavam muito mais tempo do que eu, que estavam me ensinando, me discipulando, que a gente chama de discipulado. Na igreja, você que está vendo o vídeo e você não é cristão e não entende esses negócios, vai ficar um podcast, tá? E aí, ele queria expandir a igreja, porque a igreja estava num momento muito grande, igreja renascer em Cristo, isso em 95, tá? 95, 96. Deixa eu pegar um açúcar aqui, para um pouquinho. Voltei. Estava crescendo, né, a minha efervescência aqui no meu município de Itapevi. E aí, eles iam abrir muitos ministérios, então ele fez uma reunião, né, uma reunião com todas as pessoas que eles chamavam de oficiais, né, da igreja, e ele distribuiu cada qual para um determinado local. E eu fui distribuído para ir para Cotia, para a região de Cotia. Fui sugerido que eu fosse para a região de Cotia. Eu, como pastor, e a minha irmã como minha auxiliar, ou seja, submissa. Essa é a palavra que a gente usa, submissa. Aí eu falei, não tem lógica isso. Porque ela que está mais tempo do que eu, ela conhece todas as coisas, né? Ela que praticamente me levou para a igreja, ela que me levou para a fé cristã. Não está certo isso. E já tinha sido determinado pelo outro anterior que ela seria a primeira e ela já cuidava da parte da igreja, a parte administrativa, a parte de palavra e tal, e já coordenava a igreja local aqui. Ele falou, não, eu não quero mulher na frente da liderança. Aí eu falei, não, sem chance, não tem condições. E aí foi aquele embate. Aí ele já não gostou, pelo fato de eu ter me posicionar dessa forma. E eu era praticamente o faz-tudo, né? Porque negro e pobre sempre é o faz-tudo, né? Então eu limpava a igreja, eu cantava, eu pregava, eu participava da oração, eu fazia infinitamente todas as coisas lá e cuidava da tesouraria da igreja também. E na ausência dele, eu era colocado para ficar na frente das coisas, organizar as coisas e tal, mas não recebia o dinheiro que ele recebeu. Graças a Deus eu nunca peguei um centavo da igreja, mesmo desempregado na época. E aí já foi um atenuante para começar as perseguições, pelo fato de eu ser desempregado, por o fato de eu andar muito bem vestido, porque graças a Deus eu aprendi isso com a minha mãe, desde pequeno, mesmo com roupa usada, mas lavada, passada, muito bem vestido. E eu virei motivo de chacota, a tal ponto de a gente falava um termo lá, que era mensagens de carapuça. Então, eram direcionadas para mim. Um cara que morava de favor na casa dos outros e que sempre ia bem vestido para a igreja, né? E aí eu fui, que eles chamam de discipulado, por rebeldia. Então eu fui chamado de rebelde, porque eu não obedeci os comandos, as orientações. Aí eu fui chamado de leproso. E segundo a Bíblia, você que não conhece a Bíblia, ou você que conhece a Bíblia,
como a gente é manipulado nesse sistema, eles diziam que lá na época do Antigo Testamento, as pessoas que tocassem algo impuro, alguma coisa que a lei judaica, a Torá, proibia, essas pessoas eram impuras e elas tinham que ficar afastadas das outras pessoas para não contaminar. Então eu era afastado. Então eu era afastado, exposto, humilhado. Ficou grande aí, já 10 minutos, eu vou fazer a parte 2, tá? Lembra aí, eu era humilhado.